Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 17. Na figura 6.24, uma força atua sobre um bloco com 45 newtons de peso. O bloco está inicialmente em repouso em um plano inclinado de ângulo θ igual a 15 graus com horizontal. O sentido positivo do eixo x é para cima ao longo do plano. Os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano são o μe é igual a 0,50 e o μc é igual a 0,34. Na notação dos vetores unitários, qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco quando P é igual a letra A, menos 5,0 newtons vezes I, letra B, menos 8,0 newtons vezes I e letra C, menos 15,0 newtons vezes I. A figura mostra o eixo x paralelo ao plano inclinado e o eixo y será perpendicular ao plano. Essas orientações dos eixos são as mais convenientes para resolver problemas envolvendo planos inclinados. Além da força P mostrada na figura, existem mais 3 forças atuando sobre o bloco. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo foi informado no problema. Como o bloco pressiona o plano inclinado, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage sobre ele exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo y. Também atua sobre ele a força de atrito da superfície que atua no sentido de impedir o deslizamento no sentido positivo do eixo x. Como já dissemos diversas vezes na resolução de problemas anteriores, o ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo y negativo é igual ao valor do ângulo de inclinação do plano. No triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, a medida do cateto oposto ao ângulo θ é igual ao módulo da componente x, e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente y. A hipotenusa tem medida do módulo da força-peso. Se calcularmos o seno deste ângulo, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, PBx, sobre a hipotenusa, PB. Então, o PBx vai ser PB vezes o seno de θ. 45, que é o módulo do peso, vezes o seno de 15 graus, que é o ângulo, que dá 11,6 newtons. Se calcularmos o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, PBY, dividido pela hipotenusa, PB. Então, o PBY vai ser PB vezes o cosseno de θ. 45 vezes o cosseno de 15 graus, que dá 43,5 newtons. Mesmo que o bloco deslize, ele não se movimenta na direção y, e a soma das forças que atuam sobre ele, nessa direção, deve ser nula, de acordo com a primeira lei de Newton. Então, Fn, a força normal, menos Pby tem que ser igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, a força normal vai ser o Pby, que é igual a 43,5 newtons. A força de atrito estático máxima entre o bloco e a superfície pode ser calculada pela expressão Fm vai ser igual a μe vezes Fn, o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Então, é 0,50 vezes 43,5, que dá 21,8 newtons. Como nos problemas anteriores, estamos escrevendo os resultados parciais com 3 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas informadas no problema para fazer o arredondamento no resultado final. Observando a figura do problema, perceba que a força de atrito se opõe a duas forças, a força P e a componente x do peso do bloco. Se a soma dessas forças for menor do que a força de atrito estático máxima, a força de atrito será capaz de equilibrar essas forças e o bloco permanecerá em repouso. Caso contrário, se a soma dessas forças for maior do que a força de atrito estático máxima,
essa não será capaz de equilibrá-las e o bloco deslizará sobre o plano. Neste caso, a força de atrito que age sobre o corpo será a força de atrito cinético, que pode ser calculado pela expressão Fc vai ser o μc vezes Fn, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, 0,34 vezes 43,5, que dá 14,8 newtons. Na situação da letra a força P mais a força PBX vai ser 5,0 mais 11,6, que dá 16,6 newtons. Como essa soma é menor do que a força de atrito estático máxima, o bloco permanecerá em repouso e o módulo da força de atrito, que aponta para o sentido positivo do eixo x, será igual a esse valor. A força de atrito escrita na notação de vetores unitários e com dois algarismos significativos será: o Fa vai ser 17 newtons vezes I. Na situação da letra B, a força P mais a força PBX vai ser 8,0 mais 11,6, que dá 19,6 newtons. A soma dessas forças ainda é menor do que a força de atrito estático máximo, então o bloco permanecerá em repouso e o módulo da força de atrito, que aponta para o sentido positivo do eixo x, será igual a este valor. A força de atrito, escrita na notação de vetores unitários e com dois algarismos significativos, será Fa vai ser 20 newtons vezes I. Na situação da letra C, a força P mais a força PBX vai ser 15,0 mais 11,6, que dá 26,6 newtons. Como a soma das forças tem módulo maior do que a força de atrito estático máxima, essa não conseguirá equilibrá-la e o bloco deslizará. Então, a força de atrito que estará atuando ainda no sentido positivo do eixo x será a força de atrito cinético, que já calculamos o valor. Escrevendo este vetor na notação de vetores unitários e com dois algarismos significativos, fica Fa igual a 15 newtons vezes I.